C.S. Lewis, ao longo de sua vida e obra, abordou a questão do sofrimento e do mal com uma profundidade que tocou a alma de muitas pessoas. Ele não apenas viu o sofrimento como uma parte inevitável da condição humana, mas também como um campo de batalha espiritual. No seu livro Problema do Sofrimento, Lewis explora a ideia de que o mal e a dor são realidades em um mundo marcado pela liberdade humana. Mas ele nos lembra que, mesmo no meio do sofrimento, Deus tem um plano de redenção, e esse plano pode ser vivido de maneira transformadora. O primeiro caminho divino para superar o mal e o sofrimento, segundo Lewis, é aceitar que o sofrimento é real e que ele não pode ser evitado. A partir do momento em que aceitamos a dor como uma parte do nosso caminho, começamos a ver o sofrimento sob uma nova perspectiva. Não como um obstáculo sem sentido, mas como uma oportunidade para crescer espiritualmente. Lewis afirma que, ao enfrentar a dor com fé, podemos encontrar Deus em meio a ela, permitindo que o sofrimento nos transforme, em vez de nos destruir. Lewis também enfatiza que não devemos tentar escapar do sofrimento ou minimizá-lo. A tentação de evitar a dor é forte, mas ao fazer isso, perdemos a chance de sermos moldados por ela. No entanto, ele nos desafia a olhar para o sofrimento com coragem, sabendo que, ao enfrentá-lo com Deus ao nosso lado, ele pode se tornar um veículo de transformação. Ao invés de buscar o alívio imediato, somos chamados a ver o sofrimento como um caminho de purificação e aperfeiçoamento. Finalmente, Lewis nos lembra que, embora o sofrimento seja doloroso, ele não é em vão. Deus usa nossas experiências de dor para nos aproximar mais de Ele e para fortalecer nossa fé. A grande lição que Lewis ensina é que o sofrimento pode ser uma ferramenta divina, desde que o enfrentemos com o coração aberto e a confiança de que Deus tem algo maior e melhor reservado para nós. C.S. Lewis sabia que o sofrimento, embora doloroso, é um campo onde a fé humana é testada e, se bem vivida, pode florescer de maneira profunda. Ele acreditava que a fé cristã oferece uma base sólida para enfrentar as adversidades da vida, pois ela não promete uma vida sem dor, mas sim a presença de Deus durante a dor. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, explicou que a fé não é uma solução mágica para eliminar o sofrimento, mas a chave para encontrar sentido em meio a ele. O segundo caminho divino para superar o mal e o sofrimento é entender que a fé não é apenas um consolo, mas uma força. Ao sermos confrontados pelo sofrimento, a fé nos permite olhar além do imediatismo da dor e buscar um propósito maior. Lewis nos desafia a fortalecer nossa fé, não apenas quando as coisas estão bem, mas especialmente quando estamos enfrentando as adversidades. A verdadeira fé, para ele, não é uma fé superficial que desaparece diante do sofrimento, mas uma fé profunda que é forjada e refinada nas fornalhas da dor. Lewis usou sua própria experiência de perda e dor para ilustrar como a fé pode ser uma força poderosa. Quando perdeu sua esposa, ele passou por um período de grande crise espiritual. Mas, em meio a essa dor, a fé se tornou para ele não uma fuga da realidade, mas uma âncora firme. Ele descobriu que, ao questionar suas crenças e confrontar suas dúvidas, a fé se tornava mais forte e mais real. A dor, assim, não destruiu sua fé, mas a aprofundou, fazendo-a mais sólida, mais autêntica. A fé, para Lewis, não é algo que pode ser conquistado de uma vez por todas, mas algo que precisa ser cultivado continuamente. O sofrimento nos desafia a viver a fé de maneira prática e verdadeira, testando nossa confiança em Deus. A fé verdadeira, segundo Lewis, é aquela que permanece firme diante da tempestade, sabendo que, no fim, a vitória sobre o sofrimento está garantida em Cristo. C.S. Lewis acreditava que a oração era uma das ferramentas mais poderosas para superar o sofrimento e o mal. Em suas obras, ele frequentemente discutia o papel da oração como um meio de se conectar com Deus e encontrar consolo e força, especialmente durante os momentos de dor. Para ele, a oração não era apenas um pedido de alívio, mas uma forma de comunhão com o divino, um espaço onde o sofrimento humano podia ser compartilhado com um Deus que compreende nossa dor. O terceiro caminho divino para superar o mal e o sofrimento, segundo Lewis, é cultivar uma vida de oração constante. A oração, quando feita com sinceridade, é uma maneira de nos aproximarmos de Deus, permitindo que Ele transforme nossas dores em algo redentor. Lewis enfatiza que, embora a oração não garanta a eliminação do sofrimento imediato, ela oferece a paz interior necessária para suportar e entender as dificuldades da vida.
A oração não deve ser vista como uma mágica que nos livra da dor, mas como uma forma de receber a força de Deus para atravessar a tempestade. Em sua vida pessoal, Lewis experimentou momentos de grande angústia e dúvidas espirituais, mas foi através da oração que ele encontrou a clareza e a calma que tanto precisava. Ele defendia a ideia de que, em momentos de sofrimento, a oração nos ajuda a reorientar nossa mente e coração, para que possamos ver as coisas com os olhos de Deus. Em suas próprias palavras, a oração é a chave para desatar os nós que a dor faz em nosso coração. Quando nos voltamos para Deus em oração, mesmo sem palavras perfeitas, estamos abrindo espaço para Ele trabalhar em nós. Lewis também falava sobre a importância da oração comunitária. Para ele, a oração não é algo feito isoladamente, mas em comunhão com outros crentes. Em tempo de sofrimento, a oração em comunidade fortalece nossa fé, pois nos lembra que não estamos sozinhos na luta. Quando nos unimos em oração, estamos declarando nossa dependência de Deus e uns dos outros, criando um ambiente de apoio que fortalece nosso espírito, mesmo nas adversidades mais intensas. C.S. Lewis sempre afirmou que a verdadeira esperança cristã não é uma esperança vaga ou ilusória, mas uma esperança concreta fundamentada na ressurreição de Cristo e na promessa de vida eterna. Ele acreditava que o sofrimento, embora doloroso real, é apenas uma parte temporária da experiência humana e que a ressurreição oferece a garantia de que todo sofrimento será superado. Para Lewis, a esperança na vida eterna não é apenas uma ideia teológica, mas a âncora que nos permite suportar a dor da vida com confiança no futuro. O quarto caminho divino para superar o mal e o sofrimento, segundo Lewis, é entender que a ressurreição e a vida eterna oferecem uma nova perspectiva sobre a dor. Ao aceitarmos que o sofrimento e até a morte não são o fim, mas apenas um estágio de nossa existência, começamos a viver com uma perspectiva eterna. Lewis explica que, quando olhamos para o futuro glorioso prometido por Deus, nossa dor presente pode ser vista à luz daquilo que virá, um estado de paz e alegria incomparáveis. Esse entendimento não anula a dor, mas nos dá forças para enfrentá-la com uma visão mais ampla. Em O Grande Abismo, Lewis escreve que a ressurreição de Cristo não é apenas uma promessa de vida após a morte, mas um sinal de que Deus pode transformar a morte e a dor em algo redentor. Ele explica que a ressurreição é a resposta final para o mal e o sofrimento, pois ela nos oferece a certeza de que, no fim, Deus restaurará todas as coisas. A vitória de Cristo sobre a morte e o mal é uma promessa que nos sustenta em nossa jornada. Cada momento de sofrimento, quando vivido com fé, nos aproxima dessa realização. Para Lewis, viver com essa esperança é o que nos dá força para suportar o sofrimento. Ele nos ensina que, embora possamos ser tocados pela dor e pela perda, nada pode nos separar da promessa de que, em Cristo, temos a vitória definitiva sobre a morte. Essa esperança nos permite enfrentar a vida com coragem, sabendo que, no final, o mal será vencido e a dor será erradicada para sempre. C.S. Lewis escreveu profundamente sobre o poder do perdão e como ele é essencial no processo de superação do mal e do sofrimento. Para ele, o perdão não era apenas um ato de bondade para com os outros, mas uma forma de libertação pessoal. Em Mere Christianity, Lewis afirmou que, ao perdoarmos, não apenas libertamos os outros, mas, principalmente, a nós mesmos. O perdão é um dos caminhos mais profundos e transformadores que podemos seguir para superar o mal, porque ele quebra o ciclo de dor e vingança que nos mantém presos à ferida. O quinto caminho divino para superar o mal e o sofrimento, de acordo com Lewis, é praticar o perdão. Ele nos desafia a entender que o perdão não é uma questão de sentir que a outra pessoa merece ser perdoada, mas de entender que, ao não perdoar, nos aprisionamos na amargura e na raiva. O perdão é uma maneira de romper com o mal, tanto que outros o fizeram, quanto o mal que nós mesmos causamos aos outros. Ao perdoar, libertamos nossas almas. Ao mesmo tempo, oferecemos a oportunidade de que o amor de Deus possa operar em nossa vida e na vida do outro. Lewis argumenta que, embora o perdão não apague a dor, ele permite a cura. Quando nos recusamos a perdoar, ficamos presos à nossa dor, revivendo a injustiça e alimentando o nosso sofrimento. O perdão, por outro lado, nos liberta para viver com mais paz interior. Isso não significa que o perdão seja fácil ou imediato, mas que é um processo que exige coragem, humildade e a ajuda divina. Para Lewis, o perdão não é uma opção, mas um mandamento divino, porque ele é a chave para libertar nossas almas da prisão do rancor.
Além disso, Lewis nos lembra que o perdão não é apenas um ato individual, mas também uma expressão da graça de Deus. Quando perdoamos, nos tornamos canais dessa graça, refletindo o amor e a misericórdia que Deus nos oferece constantemente. O perdão, então, é uma parte fundamental da transformação espiritual, porque ele nos permite imitar a natureza de Cristo, que perdoou até aqueles que o crucificaram. A verdadeira cura começa quando permitimos que a graça do perdão entre em nosso coração e nos transforme. C.S. Lewis sempre reconheceu a importância da comunidade na caminhada cristã, especialmente nos momentos de sofrimento. Para ele, a fé não era algo a ser vivido isoladamente, mas uma experiência que se fortalece e se aprofunda quando compartilhada com outros. No sofrimento, a presença de outros irmãos na fé se torna uma fonte vital de apoio, conforto e oração. Lewis acreditava que, enquanto a dor pessoal é inegavelmente única, a comunhão cristã oferece o suporte necessário para atravessar as adversidades. O sexto caminho divino para superar o mal e o sofrimento é, portanto, a prática da comunidade. Lewis nos ensina que a dor pode nos fazer sentir sozinhos, mas que não fomos criados para enfrentar o sofrimento isoladamente. A igreja e os irmãos na fé são fundamentais para que possamos suportar os tempos difíceis. Em suas obras, Lewis frequentemente enfatizava a ideia de que somos chamados a carregar uns aos outros como membros de um único corpo. A solidão no sofrimento pode ser esmagadora, mas a comunidade cristã nos lembra de que não estamos sozinhos. Temos um Deus que nos sustenta e irmãos que nos amparam. O papel da igreja, para Lewis, não é apenas oferecer consolo nas horas de dor, mas também ser uma fonte de ajuda prática e espiritual. Em momentos de sofrimento, o apoio da comunidade cristã vai além da simples presença. Envolve oração, serviço e o cuidado mútuo. Ele acreditava que, quando nos unimos em Cristo, nossas dores podem ser compartilhadas e aliviadas. A comunidade, ao cuidar uns dos outros, reflete a graça de Deus e a verdadeira natureza do amor cristão. Além disso, Lewis nos ensina que a comunidade cristã pode ser um lugar de crescimento espiritual, especialmente no sofrimento. Através dos desafios e dificuldades, a igreja pode ser um campo onde a fé é testada e refinada, mas também onde encontramos a força para continuar. Juntos, os cristãos são chamados a apoiar uns aos outros, caminhando juntos na jornada de superação do mal e do sofrimento, lembrando-nos sempre da esperança em Cristo. C.S. Lewis ensinava que a gratidão é uma das atitudes mais poderosas para transformar a maneira como enfrentamos o sofrimento. Em A Refutação do Pacifismo, ele fala sobre como, mesmo nas piores circunstâncias, podemos encontrar razões para agradecer a Deus. A gratidão, para Lewis, não é uma simples expressão de felicidade, mas uma escolha ativa de reconhecer o bem que ainda existe, mesmo em meio ao mal e à dor. Ele acreditava que, quando escolhemos olhar para as bênçãos que nos rodeiam, conseguimos transformar a maneira como lidamos com a dor. O sétimo caminho divino para superar o mal e o sofrimento, de acordo com Lewis, é praticar a gratidão, mesmo quando não sentimos que temos motivos para ela. Ele nos desafia a olhar para as pequenas coisas que nos cercam e a reconhecer que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus ainda está presente, agindo em nossas vidas. A gratidão, então, não é algo que vem naturalmente em tempos difíceis, mas uma decisão consciente de focar no que é bom e justo, ao invés de ser consumido pela dor. Lewis ensina que, ao praticar a gratidão, somos capazes de experimentar uma transformação no nosso coração, permitindo que o sofrimento não nos destrua, mas nos refine. A gratidão também ajuda a restaurar nossa perspectiva. Em vez de ficarmos fixados na dor que estamos enfrentando, a gratidão nos permite perceber que Deus ainda está trabalhando, mesmo nas situações mais sombrias. Lewis destaca que é fácil perder de vista as bênçãos quando estamos mergulhados em dificuldades, mas ao focarmos na graça e nas misericórdias diárias de Deus, somos renovados. A gratidão, portanto, se torna uma chave para manter a esperança viva, uma força interior que nos impulsiona a seguir em frente, sabendo que, mesmo no sofrimento, há algo maior preparado por Deus. Lewis também nos lembra que a gratidão é uma resposta ao caráter de Deus. Quando somos gratos, reconhecemos que, independentemente das circunstâncias, Ele é bom e digno de louvor. A prática da gratidão fortalece nossa fé, pois nos lembra das promessas de Deus, mesmo quando a dor parece obscurecer nossa visão.
Ao cultivar essa atitude de gratidão, somos transformados e começamos a enxergar a vida e o sofrimento com os olhos de Cristo, compreendendo que, com Ele, nossa dor nunca é em vão. C.S. Lewis acreditava que o serviço ao próximo era uma das maneiras mais profundas de superar o mal e o sofrimento. Para ele, o sofrimento, embora algo pessoal e doloroso, pode ser transformado quando voltamos nossa atenção para as necessidades dos outros. Lewis dizia que, mesmo em momentos de dor, podemos encontrar propósito, sentido ao servir aos outros. Ao cuidar das feridas do próximo, também começamos a curar as nossas próprias. O serviço, nesse contexto, não é apenas uma ação exterior, mas uma forma de mudar o foco do sofrimento de nós mesmos para os outros, proporcionando alívio e alento. O oitavo caminho divino para superar o mal e o sofrimento, segundo Lewis, é reconhecer que o serviço aos outros pode ser uma forma de redenção. Quando estamos imersos em nosso próprio sofrimento, pode ser fácil cair na armadilha da autocompaixão, onde o foco se coloca apenas na nossa dor. Contudo, Lewis nos desafia a sair desse ciclo, lembrando-nos de que, ao servirmos aos outros, encontramos uma conexão mais profunda com Deus e com a humanidade. Ele nos ensina que o ato de amar o próximo, especialmente quando estamos sofrendo, é uma forma de se identificar com Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Lewis usa o exemplo de Cristo, que, mesmo no auge de seu sofrimento na cruz, não pensou apenas em si mesmo, mas orou por aqueles que o perseguiam. O serviço ao próximo, portanto, é um reflexo de Cristo em nossas vidas. Quando servimos, estamos imitando esse amor sacrificial que ele demonstrou. Lewis enfatiza que, ao ajudar os outros, não apenas enfrentamos o sofrimento de maneira mais saudável, mas também encontramos alegria e satisfação ao sermos canais do amor de Deus. Além disso, Lewis destaca que o serviço aos outros no sofrimento também é uma maneira de aliviar o mal que nos cerca. Cada ato de bondade, por menor que seja, tem o poder de quebrar a força do mal, trazendo um pouco da luz de Cristo para as trevas do mundo. Ao nos tornarmos instrumentos de misericórdia e compaixão, vencemos, pouco a pouco, as forças que nos tentam aprisionar na dor. O sofrimento pode ser uma escola de caráter, mas, quando voltamos para o bem dos outros, nossa dor se torna um meio de espalhar a graça divina. C.S. Lewis, em suas reflexões sobre o sofrimento, sempre reforçou a importância da confiança plena em Deus, especialmente nos momentos mais difíceis. Ele acreditava que, mesmo quando tudo ao nosso redor parecia desmoronar, a confiança em Deus era a base sobre a qual poderíamos encontrar paz e força. Em O Problema do Sofrimento, Lewis nos lembra que, enquanto o sofrimento é real e muitas vezes incompreensível, Deus não nos abandona. A confiança em sua bondade e em seu plano soberano é o último caminho para a transformação espiritual e a superação do mal. O nono caminho divino para superar o mal e o sofrimento, de acordo com Lewis, é entregar-se completamente à vontade de Deus, mesmo quando não conseguimos entender seus desígnios. Para ele, confiar em Deus não significa negar a dor ou fingir que ela não existe, mas é uma atitude de rendição ao seu controle. Ele nos ensina que a confiança em Deus em meio ao sofrimento não vem de uma explicação lógica ou de uma solução imediata para os problemas, mas a certeza de que, apesar da dor, Deus está trabalhando para o nosso bem e para a sua glória. Lewis aponta que essa confiança é muitas vezes desafiada pelas circunstâncias, mas é justamente em momentos de sofrimento que a confiança se torna mais essencial. Ele compartilha que, em sua própria vida, após perder sua esposa, ele teve que aprender a confiar em Deus de uma forma mais profunda e genuína. Mesmo sem entender completamente o motivo da dor, Lewis escolheu confiar que Deus estava presente e ativo em sua vida, guiando através das dificuldades. A verdadeira confiança, ele afirma, é aquela que persiste, mesmo quando não vemos o final claro para o sofrimento. Além disso, Lewis nos ensina que confiar em Deus no sofrimento é também um ato de fé na ressurreição e na promessa de redenção. A confiança não é baseada apenas em uma compreensão racional do sofrimento, mas em uma visão mais ampla do que está por vir. Para Lewis, os cristãos são chamados a confiar na vitória final de Cristo sobre o mal e a morte, sabendo que, no fim, todas as coisas serão restauradas. A confiança em Deus nos permite enfrentar o sofrimento com uma esperança firme, sabendo que Ele tem um plano maior que, embora misterioso, é bom e cheio de propósito.